Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberta de Souza. Seja bem-vindo no canal Maranatã. Vem, Senhor Jesus. Olha só, São Paulo no dia de hoje nos traz uma palavra muito interessante de nós escutar a Deus e só pregar e só falar aquilo que Deus coloca no nosso coração, não a minha vontade, mas aquilo que Deus está falando no meu coração, aquilo que Deus nos vai guiando. Olha a importância e a responsabilidade. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Bora pro vídeo de hoje? Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Meus irmãos, de minha parte, estou convencido a vosso respeito, que vós tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admostrar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens, eu vos escrevo com uma certa ousadia, como para reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceite, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo, no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso a falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para fazer os pagãos a obediência da fé. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé, pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Assim, eu preguei o Evangelho de Cristo, desde Jerusalém a arredores até a Íria, tendo o cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não for anunciado, para não acontecer eu construí sobre alicerce alheio. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito: aqueles aos quais ele nunca for anunciado, verão aqueles que não tinham ouvido falar dele, compreenderão. Palavra do Senhor. Olha que lindo, gente. Olha que lindo o evangelho de hoje. Eu vou repetir para você, porque no vídeo passado, eu mencionei sobre o Beato Carlo Acutis. Isso foi no vídeo de quinta-feira, se eu mal recordo. E Carlo Acutis tem uma frase muito interessante que eu encontro: nós somos originais, nós não somos fotocópia. Olha só o que Paulo fala no versículo 20. Tenho o cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não for anunciado, para não acontecer eu construí sob alicerce alheio. Olha só, São Paulo. São Paulo muito inteligente e astuto, né? E ousado. Por quê? Porque ele não quer construir sob alicerce alheio. Muitas vezes passa com nós. Nós queremos evangelizar a pessoas que estão dentro da igreja ou até mesmo dentro da nossa casa. Olha só a importância da gente sair para fora, né? Para a gente evangelizar, não a pessoa que já foi evangelizada ou está sendo evangelizada. Nós temos a obrigação, gente, de sair para fora. Olha só interessante. Eu agora, nesse momento, eu não tinha pensado, mas eu tô vendo o que Deus está fazendo na minha vida. Olha só, São Paulo sempre usa o exemplo dele, né? São Paulo é um homem cego. E era tanta cegueira de São Paulo que ele perseguia os cristãos, gente. Eles perseguiam o cristão para matar os cristãos.
Então ele tinha uma cegueira espiritual e São Paulo, de repente, ele começou o coração dele queimar, ele foi revivado no fogo do Espírito Santo e ele começou a pregar o nome de Jesus no lugar que Jesus não era conhecido. Olha só o interessante, para mim é uma resposta de Deus maravilhosa, porque eu estou em uma área que não é minha. YouTube, gente, eu nunca pensei, né? Eu nunca tinha pensado em gravar vídeo para o YouTube e Deus colocou no meu coração. Eu não tive, né, assim, por exemplo, uma ideia de uma pessoa ou não, eu simplesmente, né, eu falei, não, eu em vez de estar aqui na minha igreja, na minha paróquia ou na minha casa, no grupo da minha família, eu vou para um lugar onde tem milhares de pessoas. Tem muitas pessoas que seguem Instituto Hesed, que seguem Frei Gilson, Padre Adriano Zandoná, é maravilhoso, mas sempre vai ter aquele grupo de gente mais simples, aquele tipo de gente que precisa de uma linguagem mais simples, de uma diretrizes mais simples. Aqui estamos nós, né? Aí tá você. Então, olha só a providência de Deus. Nós não somos fotocópias, nós somos originais em Cristo. Olha só, um São Paulo super ousado e não querendo construir sobre alicerce alheio. Que significa isso, gente? É você fazer as suas coisas de acordo ao que Deus vai falando para você. Talvez você, no dia de hoje, você tem um projeto, Deus tem um projeto para você. Que você seja original àquele projeto, que você não queira construir o seu projeto em alicerce alheio. É o que eu sempre faço. Eu tô fazendo de uma forma mais didática, uma forma mais simples, com um celular, no cantinho aqui da minha parede, né, gente? Porque eu vou construir sob o alicerce. Não um alicerce alheio, é sobre o alicerce que Deus colocou sobre mim, sobre aquele ministério que Deus me colocou, aquele ministério profético. Paulo começa essa passagem afirmando, né, o dom que Deus me deu. Vocês pararam para pensar que Paulo, ele é considerado apóstolo, ele é considerado não, né, gente, ele é apóstolo de Jesus Cristo, mas ele não faz parte daquele grupo que entrou com Jesus. Mas Jesus quis que Paulo fora seu apóstolo, né? Que ele fora seu discípulo, que ele seguira aquele caminho. Então, é importante da gente não fazer as coisas em alicerce alheio. Eu não sou nem doida de fazer. Eu prefiro ficar aqui no meu cantinho, fazendo as coisas da minha maneira, no tempo de Deus, escutando Deus, avançando, caminhando com Deus. Mas é tão gostoso, gente. Eu me sinto tão cheia, tão plena, quando eu posso gravar um vídeo, que eu possa, né, ter, na verdade, mais que ensinar, a gente pode nutrir, porque a gente se conecta, o fundo do coração da gente, que eu, você, todos nós somos chamados a profetizar. Deus não nega, gente, o dom de profecia a ninguém, né? É só você estar dispostos a ouvir a voz de Deus, mas não construir sob alicerce alheio. Gente, com tanto lado para você evangelizar, para que você está insistindo de evangelizar naquele lugar? Sai fora, meu filho. Vai evangelizar em outro lado. O pessoal aí da sua casa, o povo chato da sua casa, deixa esse povo para lá. Sabe? Vai evangelizar outro lugar. Outra pessoa, qualquer dia aleatório, eles vão escutar alguém falando de Jesus e falar, olha só, né? Porque é assim. Eles vão falar, olha só, a gente na casa da gente, ninguém escuta, né, gente? Aqui agora, aqui em casa, eles estão me respeitando mais. Eu vou contar para vocês um testemunho rapidinho, né? Porque assim como Paulo, né, ele evangeliza, né? Não sobre o alicerce dos outros, mas sobre aquilo que Deus faz na vida dele. O que é isso, gente? Ele dá testemunho. Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu sonhava, né, um sonho, de comprar uma casa. Aí, gente, eu vivo num apartamento super pequenininho, que tem uma varandinha, não sei como vocês chamam aí no Brasil, porque eu sou residente no Chile tem 20 anos, se você não sabia, né? Por isso que saiu algumas palavras aí em portanhol, mas a gente vai avançando.
E eu comecei a colocar umas plantinhas, né, aqui em casa, uns salsinha, coentro, coisas que de jardim mesmo, né, gente, de pimentão. E foi tão maravilhoso que começou a chegar colibris, beija-flor, né, e no Brasil é beija-flor, colibri aqui no Chile. Chegou a chegar beija-flor e eu comecei a sonhar, né? Aí, com meu esposo, a gente sempre ia passear aqui perto de casa, mais no interior da minha cidade. Aí eu passava por um lugar que eu gostava muito, que era mais campestre, que era mais roça. E eu lembro que um dia eu passando por aquele lugar, eu falei, meu Deus, meu sonho é viver num lugar assim. Aí meu marido, né, que o pessoal não respeita o dom de profecia, as pessoas não quer respeitar, né, o dom de profecia da gente. Aí ele falou, ai, mas aonde? Né, aqui esses terrenos são de familiares e eles não vendem, eles são super, né, de herança. Gente, a gente andou metros e tinha uma plaquinha que venda. Aí passou, né? Aí a gente foi passear de novo outro dia. E aí eu falei pro meu marido assim, gente, por que a gente não dá uma passadinha aqui, né? Pra gente olhar. Ai, a gente não tem dinheiro, né? Você sabe, pessoal, né? Aí eu falei, não, a gente entra. Aí a gente entrou, justo o moço que vendia aqueles lotes, né? São lotes de 5.000 metros quadrados, são como pequenas chácaras. Aí ele apresentou para nós, conversa vai, conversa vem. Eu tinha umas moedas guardadas, né? Meu esposo não sabia. E aquele moço falou, olha, eles estão pedindo entrada de tantos mil. Aí eu tinha, gente, a metade. Não, eu tinha a metade, mas meu esposo não sabia. Aí o moço falou, ele tá pedindo essa entrada e depois você paga em prestações. Aí eu falei com o moço assim, olha moço, eu gostei muito, o moço também gostou muito de nós. Aí eu falei com ele, moço, mas eu não tenho essa entrada, né? Eu não tenho essa entrada, mas eu gostaria muito, fiquei muito interessada. Será que o moço não deixaria eu dar essa entrada, aí depois eu pagar em três parcelas a outra entrada, e daí a gente começar a pagar parcela? Aí o moço falou assim, não tem problema não, olha, eu vou passar o nome do dono, aí você conversa com ele. Aí, né, do caminho lá da roça para minha casa, meu esposo, mas como é que a gente vai pagar? Mas você tem só a metade, como é que você faz? Como é que a gente vai fazer? Aí eu entrei em oração para ver se era da vontade de Deus, e Deus, ele providenciou, né, gente, a metade que eu tinha, mais a outra metade, e a gente já conseguiu fazer, e a gente tá aí no processo de pagando e todas essas coisas. Espero um dia poder mostrar para vocês, né? E pedir a Deus, né, a bênção para a gente poder construir. Mas é um testemunho muito forte da obediência de Deus e do poder também da oração, mas da gente também crer e a gente construir não sobre alicerce alheio, sobre o alicerce de que é Cristo, né? Colocar Cristo no centro de tudo. Né? Cristo, ele é o centro de tudo. Então, Cristo é o centro da minha vida, da minha família, da minha vida financeira, do meu ministério também. Né? Que eu possa, quando vim aqui até vocês, transpassar aquilo que Deus, a mensagem que Deus tem para vocês. Que é muito interessante, é muito bonito, né? Como Deus fala no coração da gente. Justamente ontem eu falando no Beato Calarcutis, que ele sempre fala que nós somos autênticos, que não somos fotocópia, também, né, isso, né, gente? A gente não construir sobre alicerce alheio. A gente falar de Jesus para aquele que não tem acesso, que é muito fácil eu falar de Jesus para uma pessoa que tá na igreja, uma pessoa que entende a missa. O difícil é você chegar no coração da pessoa que não entende, que acha que a missa é chata, que não entende as liturgias, né? Para isso essa primeira leitura ou a segunda leitura é onde vai ensinando, né? Nos vai ensinando a caminhar dentro da vontade de Deus. Então, no dia de hoje, que Deus possa nos guiar, que Jesus, ele seja o nosso alicerce.
que nós possamos fazer em tudo a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós, que nós possamos ser autênticos, originais, né? Que nós possamos receber no dia de hoje milagres e prodígios do nosso Deus. Deus está te abençoando, Deus está se posicionando a seu favor, Deus está enviando os seus santos anjos para fazer justiça. Justiça naquilo que você foi enganado, que você foi traicionado, que você foi injustiçado. Porque essa é a palavra de Deus. A construção é sobre o alicerce que é Jesus, que é Deus, né? Você não vai começar uma casa em um terreno que não está próprio para isso. Que Jesus está se posicionando. Jesus está sendo o centro da sua vida, né? Jesus está sendo o alicerce. É isso que Deus está mostrando para mim. Que Ele é o alicerce. Que Ele é o alicerce da sua vida. E se Ele é o alicerce, essa casa não vai cair. Esse projeto seu, ele não vai cair. Não vai ser derrubado. Porque você é original. Você não é fotocópia. Eu vou terminar o vídeo de hoje falando isso. Você não é original, você não é fotocópia, você é original. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Beijo!